Quinta-feira, dia 17 de outubro, o Jornal Anhanguera está entrando no ar com as principais notícias aqui do entorno do Distrito Federal e de todo o estado. Eu fico com você até 13h. Novas denúncias de assédio contra o prefeito de Lusiânia, Cristóvão Tormin. A vítima conta que não conseguiu registrar a ocorrência na delegacia. Morre em confronto com a polícia um dos suspeitos de assaltar uma igreja em Planaltina de Goiás. Presa a quadrilha que aplicava golpes em um site de vendas na internet. O chefe do grupo também morreu em uma troca de tiros com a polícia. Tá faltando professor em escola de Valparaíso e estudantes do EJA saem prejudicados. Eles são aprovados, mas não aprendem a disciplina. Moradores reclamam de falta de coleta de lixo em Valparaíso e também em Lusiânia. É lixo espalhado pelas ruas. E tem morador colocando a mão no bolso para construir paradas de ônibus. É que em muitos lugares não tem estrutura para esperar pelo transporte. Aqui no estúdio a gente fala sobre a campanha Outubro Rosa. Além do tratamento contra a doença, o acompanhamento psicológico também é importante na superação do câncer de mama. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde. A gente começa essa edição com novas denúncias de assédio contra o prefeito de Lusiânia, Cristóvão Tormin. A vítima contou que teve dificuldade em registrar queixa contra o prefeito na delegacia da cidade. Essa mulher foi servidora do município de Lusiânia. Em 2014, precisou despachar um assunto com o prefeito da cidade, Cristóvão Tormin, do PSD. Ela conta como foi recebida por ele dentro do gabinete na sede da prefeitura. Entreguei a mão para poder cumprimentá-lo. Ele já na hora me puxou para me agarrar, me beijou a força, empurrei, me puxou de novo. Eu gritei, empurrei. Entrou uma, duas mulheres ali para poder, secretários dele para poder me acalmar. Eu saí correndo, desci as escadas. E meu carro foi para a delegacia da mulher de Lusiânia. Ela foi a primeira a formalizar uma queixa contra o prefeito. Pelo menos outras 6 mulheres também relataram casos de assédio cometidos por Cristóvão Tormin. Mas a vítima conta que não foi fácil fazer uma denúncia contra ele dentro de Lusiânia. Parecia que ela não acreditava no que eu estava dizendo. Me disse que era para refletir, porque isso poderia ter várias coisas negativas para mim na cidade, que poderia ser mal vista pelo pessoal da cidade, por se tratar de uma cidade pequena. A época eu casada, que isso poderia refletir no meu casamento. E a orientação dela foi que eu fosse para casa refletir e, se fosse o caso, depois registrar. Com medo, decidiu sair da cidade. Entrei no quadro de depressão, fiquei uns 4, 5 meses sem trabalhar. Na minha parte psicológica, a parte familiar, financeira, tudo se abalou. Posso dizer que 2014 foi o pior ano da minha vida. Outras vítimas relataram ter tido o mesmo problema em formalizar a denúncia contra o prefeito em Lusiânia. Contaram também que não tiveram apoio de servidoras próximas ao prefeito. Por isso, o caso foi parar em Goiânia, na capital, e agora está com a promotoria especializada em crimes cometidos por prefeitos. Nós mostramos ontem depoimentos de outras 2 ex-servidoras da prefeitura que também acusam Cristóvão Tormin por assédio. Eu me senti invadida, humilhada. É como se eu ali fosse só um pedaço de carne. Eu tinha ido falar sobre uma coisa de trabalho, sobre algo que era importante, e ele fez parecer que aquilo não era nada e que eu também não era nada. Na Secretaria de Finanças, ele fecha a porta e ele avança para me beijar. Eu paralisei, e quando eu vi aquilo, eu cheguei e falei, que isso que está acontecendo? Ué, está acontecendo nada? Até agora, o prefeito tem atribuído as denúncias a uma tentativa de tirá-lo do poder e de manipular o resultado das eleições para a prefeitura no ano que vem. No entanto, como está no 2º mandato na prefeitura, ele não pode disputar o cargo novamente. Cristóvão Tormin já foi vereador por 2 mandatos e deputado estadual. Deixou a Assembleia Legislativa em 2012 para assumir a prefeitura. É formado em Direito, já trabalhou em órgãos públicos em Brasília e hoje é produtor rural. A nossa produtora gravou por telefone uma conversa com a delegada da mulher do município, Dilamar de Castro, e perguntou por qual razão ela teria desencorajado uma vítima a registrar queixa contra o prefeito. Essa moça realmente esteve aqui, falou que queria fazer, falou que ia voltar e não voltou. Inclusive, a justificativa pela qual ela teria medo em denunciar era porque o marido dela era aliado político dessa pessoa. Nunca aconteceu isso, hipótese alguma.
E foi morto ontem em um confronto com a polícia um dos suspeitos de terem assaltado uma igreja em Planaltina de Goiás na última terça-feira. Maicon Douglas Martins da Silva, de 27 anos, e outros 2 suspeitos teriam assaltado várias pessoas ontem na cidade e depois teriam fugido para Formosa pela GO 430. Quando a polícia recebeu a denúncia e chegou até eles, os 3 suspeitos teriam atirado contra os policiais. Maicon morreu com um tiro no tórax e os outros 2 suspeitos conseguiram fugir. A polícia acredita que o trio está envolvido no assalto à igreja porque o carro utilizado no crime de terça-feira é o mesmo da fuga de ontem. Nessas imagens aí é possível observar que o padre passa com esse carro branco e em seguida os assaltantes o seguem. A polícia investiga se esse terceiro carro, que está a mulher que está parada na porta da igreja, também estejam envolvidos. E também morreu em confronto com a polícia em Lusiânia o chefe de uma quadrilha que aplicava golpes em um site de vendas na internet. A quadrilha estava escondida em Cidade Osfaia e quando os policiais chegaram foram recebidos a tiros. 4 pessoas estavam na casa, 3 homens e uma mulher. Eles tentaram fugir, pulando muros de casas vizinhas. Um deles foi atingido pelos disparos e morreu no local. Na casa em que eles estavam, a polícia encontrou 2 motos roubadas, um carro clonado, aparelhos de televisão, monitores de computador, celulares e outros objetos roubados. A mulher que foi levada para a delegacia contou que a quadrilha fazia falsos anúncios em um site de vendas e atraía as vítimas até um ponto de encontro. No local, os 3 homens praticavam o assalto. E a polícia prendeu em Águas Lindas um homem que estava foragido desde 2009. Ele foi condenado por matar um motorista atropelado depois de uma discussão de trânsito em Goiânia. Adonias Guzmão Aguiar era procurado desde novembro de 2009. Segundo a polícia, ele matou Wilson Camargo, de 47 anos, atropelado depois de uma discussão de trânsito no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Adonias já era condenado pela justiça por causa desse crime e estava foragido. Ele está preso na delegacia de Águas Lindas à disposição da justiça. E agora uma situação que está atrapalhando a vida de quem quer e precisa se qualificar. Alunos do EJA, Educação para Jovens e Adultos da Escola Estadual Almirante Tamandaré, em Valparaíso, estão sendo prejudicados pela falta de professores. Eles estão sem aulas de filosofia, inglês e matemática. E ainda assim, eles são aprovados nas matérias, mesmo sem ter estudado. O Elinaldo trabalha durante todo o dia e viu no EJA uma oportunidade de concluir os estudos, mas se diz decepcionado com o que vem acontecendo. É a mesma coisa de você ir lá e comprar um diploma, cara, porque você não tem conhecimento nenhum. O conhecimento aqui é zero. Nas matérias que a gente tem um bom conhecimento, porque os professores são excelentes os que estão aqui. Mas, infelizmente, os que está faltando é o descaso. O reflexo disso ele sentiu em um concurso público que prestou. Desde o início do ano até agora, não vi nada de matemática. As perguntas sobre matemática, sobre o meu nível de escola, né, já fiz para o ensino fundamental, porque não tenho médio. Os alunos vêm até a escola todos os dias, mas às vezes acabam voltando para casa porque estão faltando professores de matemática, inglês e filosofia. E a matéria principal que a gente precisa para exercer qualquer profissão lá fora é a matemática, porque em tudo que você vai fazer, você usa a matemática, que é o que a gente mais precisa aqui e chegar aqui não tem. Segundo a coordenação da Escola Almirante Tamandaré, o problema com a falta de professores vem se arrastando desde o ano passado. A escola procurou a Secretaria Regional de Educação e foi informada que o problema seria resolvido até o dia 10 de setembro. Só que até hoje, os alunos continuam sem algumas disciplinas. A direção constantemente falando para eles, não, eles vão providenciar, já falei lá. Inclusive o aluno aqui presente agora aqui nessa reunião teve a palavra do coordenador lá do pessoal dizendo que dia 10 de setembro estaria formado o nosso quadro. E não está até hoje. Sobre a aprovação dos alunos mesmo sem ter aulas, o coordenador coloca a responsabilidade em uma lei federal. Por lei, a 9394/96 da Educação, o direito do aluno ter suas notas, ter sua matéria, mas não tendo. Como é um direito adquirido, que nós sabemos que é um ato jurídico perfeito, ele tem direito a sair daqui porque ele não faltou. Quem faltou foi a escola com respeito a eles, não tendo professor. A Iracema está preocupada com a situação e diz que o aprendizado neste ano ficou comprometido. A gente não pode fazer um concurso público. Eu fui fazer aquela prova do Enseja mesmo, eu não consegui fazer, porque eu não sabia muito e era ensino fundamental. Veio para a escola aprender e não tinha professor para ensinar? Professor, eu nem passei no Enseja.
E aí sai todo mundo prejudicado, né? Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que há uma professora de matemática na instituição, mas que ela está de licença médica. Ao longo do ano, professores substitutos foram chamados, mas nenhum deles conseguiu ir à escola todos os dias e todos acabaram aí desistindo. Sobre a aprovação de alunos que não viram o conteúdo, a Secretaria informou que não tinha conhecimento desse problema e que vai abrir um processo de investigação junto à Coordenação Regional de Ensino para averiguar essa situação. E mais violência, uma mulher foi arrastada durante a fuga de um ladrão em Goiânia. A vítima é de Anápolis e foi para a capital trabalhar. No corpo estão as marcas da agressão que Tatiane Mendonça sofreu. A servidora pública está internada num hospital particular de Anápolis e deve passar por uma cirurgia no nariz que foi quebrado pelo bandido. Tatiane também fraturou o pé direito e quebrou um osso do rosto. Ele me bateu, né? Tacou minha cabeça no volante, me deu vários chutes. Ele entrou dentro do carro, eu fiquei com a metade do corpo para fora e ele me arrastou e me jogou contra uma moto em movimento. A ação do bandido foi registrada por câmeras de monitoramento. Segundo Tatiane, ele chega e pede a chave do carro. A imagem mostra o bandido agredindo a mulher. Tatiane reage e começa a lutar com o ladrão. Ela cai no chão e continua sendo agredida. Um grupo de pessoas chega para ajudar, mas o criminoso entra no carro dela. Ele arranca e, na tentativa de recuperar o carro, Tatiane acaba sendo arrastada por alguns metros. Tudo aconteceu bem cedo, por volta das 6h30 da manhã desta quarta-feira. Tatiane chegava para trabalhar no setor sul, em Goiânia. Ela contou que reagiu sem pensar. Depois de ser agredida, ela foi socorrida por colegas de trabalho que chamaram a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Tatiane não tem previsão para sair do hospital. Ela disse que ficou sabendo das imagens, mas que prefere não ver o risco que correu. Foi uma reação impensada, eu não recomendo para ninguém, mas foi instinto, né? E 18 pessoas foram presas acusadas de homicídio e tráfico em Goiânia. 6 menores de idade também foram apreendidos. Esse foi o balanço de uma operação da Polícia Civil que durou 2 semanas. A casa arrombada pelos policiais fica na Vila Adélia. O local, que funciona como depósito de sucatas e materiais recicláveis, também era ponto de venda de drogas, segundo investigações. A TV Anhanguera acompanhou com exclusividade o trabalho da Delegacia de Homicídios para encontrar suspeitos de tráfico e assassinato. Por quase 2 semanas, as equipes cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão nas regiões noroeste e oeste da cidade. E o resultado foi apresentado na Secretaria de Segurança Pública. 18 suspeitos presos e 6 menores apreendidos. Vários foragidos, alguns inclusive de longa data, estavam vivendo naquela região, se escondendo da justiça. Entre eles está o acusado de atirar contra o torcedor do Goiás, Matheus Capuzzo, em agosto do ano passado. Marcos Henrique Rodrigues de Oliveira estava na casa da mãe, na Vila Moraes. Ele se encontrava em Goiânia, agindo tranquilamente, como se não houvesse mandado de prisão em seu desfavor, e foi abordado pelas equipes e surpreendido pelas equipes da Delegacia de Homicídios. A metade dos recapturados nessa operação tem antecedentes criminais. São homens já condenados pela justiça que continuavam nas ruas cometendo crimes violentos. A busca agora por foragidos deverá ser feita em outras regiões da capital. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 189 assassinatos em Goiânia, 32% a menos que no mesmo período do ano passado, quando houve 281 casos. O traficante mata mesmo para garantir o seu território. Então é isso que nós temos evitado. Essas matanças pelas facções. Então são 24 aqui que todos eles têm ligações com facções criminosas que são tirados de circulação. Acreditamos estar no caminho certo, cada vez com ações eficazes e contundentes de combate realmente às facções criminosas. Pausa rápida e a seguir tem a sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Tem reclamação de lixo que não está sendo recolhido e a promessa de asfalto que não chegou a um bairro da cidade. Ainda nessa edição a gente fala de trabalho temporário e tem as vagas do Trabalha Brasil.
No mês de conscientização, diagnóstico e prevenção do câncer de mama, a gente vai mostrar uma história de superação e conversar com um especialista que vai orientar sobre como agir com a paciente durante o tratamento da doença. A gente volta logo depois dos comerciais. A gente tem recebido aqui pelo nosso WhatsApp muitas reclamações de falta de coleta de lixo. Dessa vez são os moradores da Rua Pará, no setor Anhanguera 100, Valparaíso, que reclamam do problema. Eles contam que há uma semana o caminhão de lixo não passa pelo setor. O resultado são lixeiras lotadas e mau cheiro. Aí, a situação daqui já faz uma semana e pouco que o lixeiro não vem, passa aqui, ó. A Prefeitura de Valparaíso respondeu que, apesar de a empresa Quebec, responsável pela coleta de lixo na cidade, estar com parte dos caminhões em manutenção, a coleta nos setores de chácaras como a Anhanguera C é prioritária e foi regularizada no último domingo. Desde então, ainda de acordo com a Prefeitura, o recolhimento tem ocorrido diariamente, diferente aí do que disse a moradora, né? E em Lusiânia também tem reclamação sobre a falta de coleta de lixo. Moradores do Parque Estrela d'Alva 8 dizem que o caminhão não passa mais 3 vezes por semana como antes. Eu sou o Wilson Ferreira de Souza. Quero fazer essa reclamação para você. Olha a situação do lixo que só nessa esquina aqui. Ali lá na frente, vocês estão vendo. É uma vergonha. Eles não estão pegando aqui o lixo na quarta-feira mais. Que é para pegar segunda, quarta e sexta. Eles só estão pegando na sexta-feira e na segunda. E na quarta parou. Bom, nós enviamos mensagem, ligamos para a assessoria da Prefeitura de Lusiânia, mas ainda não tivemos nenhuma resposta. E você lembra da reclamação dos moradores do residencial Copaíbas, em Lusiânia, sobre a falta de asfalto? A Prefeitura tinha dito que os trabalhos recomeçariam na semana passada, mas isso não aconteceu. A nossa equipe voltou lá para conversar com os moradores. São 9 anos morando na mesma rua e esperando pelo asfalto que nunca chega. Segundo o Sueliton, na prefeitura consta que a Rua 6 do residencial Copaíbas já está asfaltada, mas ele nunca viu movimentação de funcionários para fazer o serviço. Infelizmente fica só na promessa mesmo, fica a rua desse jeito, largada, eles não lembram da gente, lembra na época da política, né? Logo eles vão aparecer aqui também para pedir, para dar apoio, né? Mas aí some de novo. Só depois de 4 anos que vão aparecer novamente, né? Para prometer mais uma vez. E com esse poeirão, o filho da Andréia, de 4 anos, o Vitor Hugo, desenvolveu problemas respiratórios. Volta e meia, ela precisa correr com o menino para o hospital. E para piorar, também tem rinite e sinusite. Nesse calorão, com essa poeira toda, para quem tem problema de saúde, tem que viver no hospital. A pouca chuva que caiu nos últimos dias já foi suficiente para causar lama e buraco. Os moradores se juntaram e tamparam a buraqueira com restos de materiais de construção. Nós sofremos com isso. Então, quando é na época da política, todos os vereadores, eles vêm com todo bom grado, como se fosse ajudar. Só que no momento que nós precisamos, nós estamos assim, ó. Eu já corri atrás de vários vereadores para vir ajudar, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. Segundo os moradores, essa é uma rua antiga, tem mais de 20 anos. Eles chegaram a procurar a prefeitura várias vezes, mas nunca tiveram uma resposta. Ainda de acordo com os moradores, toda a Rua 6 foi asfaltada há cerca de 5 anos, menos essa daqui. Agora, eles querem saber qual é o motivo. A Dalvanete contou que recentemente funcionários procuraram os moradores e fizeram um abaixo-assinado, mas nunca voltaram. A gente paga IPTU, eu nunca passei um ano sem pagar meu IPTU, viu? Tudo certinho, tudo em dia, mas acontece que eles não cumprem com o que eles prometem, né? O seu Joaquim foi um dos primeiros moradores a chegar no residencial Copaíbas há 20 anos. Muita coisa mudou, menos a falta de asfalto. A esperança sempre a gente tem, né? Mas tem fé que um dia aparece aí, né? Eles prometem e nunca vem para fazer. Deixa eu ver se acontece, né?
Nós procuramos a assessoria de imprensa da Prefeitura de Lusiânia e não tivemos resposta, mas vamos continuar acompanhando então esse caso, porque o que não dá é para o morador continuar sem uma resposta há tanto tempo, né? E agora a gente vai conhecer uma história de superação de uma mulher que lutou contra o câncer de mama. A gente mostra essa história agora durante a campanha, né, de conscientização e prevenção do câncer de mama durante o Outubro Rosa. As fotos servem para relembrar o começo de tudo. Em 2015, a Dayana descobriu o câncer de mama e foi a mãe dela quem percebeu que tinha alguma coisa diferente nos seios da filha. O tratamento foi intenso, mas ela nunca perdeu a fé. Além do tratamento, teve uma outra parte muito importante para deixar a Dayana bem assim: o apoio da família. Durante todo esse tempo, ela recebeu muito suporte emocional. Mas, na verdade, até hoje, ela recebe muito amor. E foi exatamente isso que a tornou forte para encarar essa caminhada tão difícil. O apoio da minha família foi tudo, porque assim, é muito desesperador. Aí, no início, você quer ser forte por eles, talvez nem tanto por você. Aí, depois, é uma troca, sabe? Eles transformam a sua vida e você transforma a vida deles. A Dayana nunca perdeu a autoestima. Sempre ia para os tratamentos arrumada, maquiada e com um lenço diferente na cabeça. Antigamente, quando a pessoa já recebia o diagnóstico, ela já pensava que ia morrer, que aquilo ali não tinha jeito. Então, ela só ficava cada vez mais triste, mais feia, né? Eu não. Sempre ficou arrumada? Sempre. Sempre quis me arrumar, me maquiar. Eu sempre quis me sentir cada vez mais bonita. Hoje ela arrecada lenços para doar para outras mulheres que têm câncer. Além disso, ela transfere otimismo, porque foi assim que ela conseguiu vencer. Eu pensava assim, eu estou tomando a minha cura. E não algo que ia fazer... Claro que tinha os efeitos muito difíceis, mas não algo que eu vou deixar que me abale tamanho para eu desistir, né? Em momento algum. Para continuar falando sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Wallace Leles para falar sobre as mudanças na vida de uma mulher quando ela é diagnosticada com câncer de mama. Wallace, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Boa tarde, Thalia. Boa tarde a todos. Wallace, a gente sabe que é um momento muito complicado, o início, né? O diagnóstico. Sim. Como é a reação da mulher quando ela descobre que ela está com câncer de mama ou até mesmo a possibilidade desse câncer? Como é esse primeiro momento? Sim, hoje a gente já fala que não só no diagnóstico, a partir do diagnóstico, a relevância de um suporte psicológico mesmo, dessa manutenção emocional, né? Já na suspeita mesmo de um diagnóstico de câncer, já tem grande relevância. Frente aos medos, né? Na maioria das vezes essa mulher, ela entra em angústia, né? Ela passa realmente pelo medo da perda da sua vida social, né? De não conseguir mais cumprir com as suas obrigações pessoais, profissionais, familiares, né? Então ela fica ali frente à angústia, né? E um processo ali de revolta, de negação, né? Mesmo depressão pode ser instaurado. Então, emocionalmente ela passa por uma instabilidade, né? E isso lógico, depende de cada pessoa, é muito subjetivo, mas na maioria das vezes o enfrentamento ele é muito difícil inicialmente. Na hora do diagnóstico, existe já um acompanhamento de um psicólogo? Como dar essa notícia para a mulher? É um processo que a gente pensa em como, inclusive, a psicologia pode estar mais ativa e mais atuante. A gente tem algumas instituições, depende muito dessa porta de entrada. Muitas vezes a suspeita, nem sempre ela vem com muitas informações, né? Então, muitas mulheres são surpreendidas com algum diagnóstico, né? E a gente está falando especificamente de alguns cânceres aqui, né? O câncer de mama e do colo do útero. Então, mesmo com o autoexame, né? O que é mais preciso, a gente sabe, o que é mais recomendado é que a mulher sempre faça os exames. O autoexame é muito importante, a relevância até do autotoque, né, dela ter essa intimidade com o próprio corpo, mas passar mesmo pelos exames médicos, né, de ter essa relevância, porque você tendo um diagnóstico preciso, você consegue lidar antecipadamente, para você passar por esse processo de uma maneira mais leve, a gente fala assim. E como lidar com essa parte emocional, Wallace? A gente sabe que, apesar dos tratamentos serem eficazes, a gente acredita que o lado emocional ele contribui muito, né? A força de vontade da mulher superar aquilo. Como é que a gente faz para tratar isso num momento tão delicado? Principalmente as pessoas que estão à volta. A gente fala que, na verdade, toda a família acaba se envolvendo,
Então, para essa mulher, ela precisa pensar primeiro em como que ela vai ter essa rede de apoio, né? Desde já da equipe de profissionais. A gente já entende hoje, então, com alguns estudos, que a gente precisa fazer esse acompanhamento, né? Com a equipe multiprofissional. Então, os médicos, eles já têm essa instrução, já é um processo que já acontece há algumas décadas, né? A gente fala da psicologia como um todo, e a psico-oncologia, que é essa especialização, essa especialidade, ela trata as mulheres nesse processo de reinvestir na sua autoestima, né? De trazer mais autoconfiança. Esse acompanhamento, ele pode ser tanto em grupo, é importante a gente dizer isso também, essa aderência social em grupo, por isso muitas ONGs, por isso muitas instituições, né, existem e tratam desse tema tão relevante, para que ela tenha essa rede de apoio, né, para que ela não se sinta sozinha, para que ela não passe por um isolamento social, por exemplo. E vocês conseguem perceber a diferença no tratamento quando a mulher recebe esse apoio, quando ela está bem emocionalmente? Sim, a gente tem inclusive estudos, né, que validam isso, que essa pessoa que passa o quanto antes por esse suporte psicológico, né, ela tem melhor aderência não só pelo tratamento, passar pelo enfrentamento do tratamento, pelas etapas, né, é um processo um pouco mais longo, né, por ser uma doença crônica, então passa por alguns meses, então para totalmente a vida dessa pessoa, desse familiar. Então a gente já tem comprovação científica de que a pessoa que passa por um suporte emocional, se ela está melhor emocionalmente, né, você consegue lidar com suas emoções, ela passa também por um tratamento mais positivo, né, de melhora realmente para apontar a sua cura mais rápido. E Wallace, normalmente esse acompanhamento ele vem de que forma? É um acompanhamento semanal, normalmente junto com o tratamento ali físico, ela tem um acompanhamento de um psicológico, essa rede de apoio? É muito relevante que a pessoa tenha a oportunidade, sim, de passar por esse acompanhamento individual. Nem sempre isso acontece por uma falta de oportunidade. Muitas vezes também não há essa busca, né, justamente porque não tem um tipo de informação específica ou a gente não tem ali alguém que possa nos indicar, né? A própria dificuldade de lidar com o tratamento faz muitas vezes que a negação que a gente não busque um suporte, que a gente tente lidar sozinho. Então a gente tem uma grande aderência em grupos, né? Então a psicoterapia ela pode ser individual ou também pode acontecer em grupos. E podem acontecer ao mesmo tempo, né? A pessoa pode passar pelo seu processo individual, né? Que ela precisa realmente ter um espaço para ela. Essa mulher ela precisa lidar com essa ressignificação da sua vida, né? Que sua vida dali em diante ela precisa ser tomada com uma outra perspectiva. Tá certo, Wallace, a gente vai continuar conversando sobre isso já no próximo bloco. A gente deixa inclusive aberto aqui para as pessoas que estão em casa. Se tiverem alguma dúvida, eu repasso aqui a pergunta para o psicólogo e a gente continua conversando sobre esse assunto depois então, Wallace. Okay. Intervalo comercial e a seguir a gente traz as vagas do site Trabalha Brasil. Vamos falar também de emprego temporário. A previsão dos comerciantes é que esse ano será necessário contratar mais gente para suprir as vagas temporárias. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo. A gente volta já já.